Bom dia, pessoal. A aula hoje vai ser sobre ecologia de paisagens. Então, nessa aula, vou abordar rapidamente sobre o conceito de paisagens, falar um pouquinho sobre as escalas, heterogeneidade e, por último, sobre os componentes que constituem a estrutura da paisagem. Então, paisagem é definido por Metzger como um mosaico heterogêneo formado por unidades interativas, sendo esta heterogeneidade existente para pelo menos um fator, segundo um observador em uma determinada escala de observação. Então aqui, esse conceito é muito focado na escala do seu objeto. Então uma paisagem vai ser qualquer ambiente que seja heterogêneo na escala do seu objeto de estudo, na escala que você está estudando. E que esses componentes heterogêneos sejam interligados, sejam por estarem um ao lado do outro, seja por processos ecológicos que ligam estes, mas o importante é isso, são componentes espaciais heterogêneos ligados entre si e tudo isso dentro de uma escala determinada pelo seu objeto de estudo. Então, a ecologia da paisagem, ela vai ser a área da ecologia que estuda, estuda e maneja as paisagens dentro do arcabouço teórico da ecologia. E aqui, de novo, reforçando que vai ser o tema dessa aula, a coisa mais importante é a escala. Ela sempre vai, da paisagem, ela vai depender do seu objeto de estudo. O que é a paisagem, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, vai depender do que você está estudando, do que você está querendo ver no ambiente, na região, enfim, na escala que você determina. Você, no caso, o pesquisador. Então, para começar a falar em escala, vou começar com o que eu chamo de escala humana, que é a escala no qual nós vivenciamos a paisagem, nós entendemos a paisagem como parte dentro da nossa concepção. Então, nessa escala, uma paisagem ela seria um conjunto de ecossistemas, seria uma região, uma área geográfica composta por vários ecossistemas interligados em seus processos ecológicos. Um exemplo aqui na imagem essa imagem, isso é uma imagem de satélite do estuário de um rio. Então nós temos aqui vários ecossistemas, uma planície de inundação, com áreas de floresta mais altas, o próprio rio, com os seus vários canais, as várias ilhas. Então, tudo isso, esse conjunto vai formar uma paisagem, porque são em uma escala humana, são ecossistemas diferentes, mas que estão todos interligados por vários processos ecológicos, como dinâmica da matéria orgânica, o ciclo da água, etc. Então, como eu falei anteriormente, nessa escala, a paisagem vai ser isso. São ecossistemas interligados por processos ecológicos diversos, dependendo, claro, o foco do que você vai ver no seu estudo em específico. E acaba sendo, nessa escala, a paisagem vai ser um nível de organização acima do ecossistema. Então, seria um conjunto de ecossistemas interligados, formando essa paisagem. Entanto, como eu falei, a paisagem ela existe, pode existir em diversas escalas. Aqui um exemplo desse artigo que trata da ecologia de paisagem da microbiota em narizes, bocas e gargantas humanas, basicamente nas cavidades da cabeça humana. E nós podemos ver que esse é um exemplo bastante extremo,
Mas nós podemos ver que a paisagem é um conceito bastante flexível, que nós podemos utilizá-la para investigar como os organismos vivos se relacionam com o espaço dentro da heterogeneidade e da organização desse espaço, e pode ser aplicado a diversas escalas, até as escalas mais extremas, como é o caso desse artigo. Então, é um conceito bastante flexível em termos de escala. Bom, mas eu vim falando aqui, essa aula já, a aula toda sobre esse conceito de heterogeneidade. Então, o que é que de fato forma essa heterogeneidade? Né? Quais são os fatores principais que vão formar essas diferenças de condições no ambiente físico que vão dar origem aos componentes de uma paisagem? Primeiramente, é o próprio ambiente físico. Então, as diversas características que formam o ambiente físico, como por exemplo aqui nessa imagem, o cume de uma montanha, ele vai ter uma temperatura diferente, dependendo, por exemplo, do tamanho dessa montanha. Um lado vai receber chuva e o outro não. Então, todas essas diferenças, composição do solo, então todas essas diferenças no ambiente físico, no ambiente abiótico, elas vão formar um padrão de heterogeneidade no espaço. Além disso, outra coisa muito importante é a ação de seres vivos, especialmente espécies que são chamadas de engenheiros de ecossistema. São espécies que alteram o ambiente físico dos ecossistemas onde se instalam. Aqui um exemplo clássico, que são os castores, que eles formam barragens em rios e alteram bastante o ambiente físico desses rios onde eles se instalam. Inclusive, são um grande problema porque eles foram na Argentina, onde eles foram trazidos e agora são uma espécie invasora, causando muito dano aos rios nas regiões florestais da Argentina. Então, as ações de espécies de organismos vivos, especialmente as chamadas engenheiros de ecossistema, elas podem também ser uma grande fonte de heterogeneidade na paisagem. Né? As ações desses indivíduos, desses organismos que conseguem alterar as condições do ambiente físico. Outro fator bastante importante são os distúrbios naturais. Nessa imagem aqui, mostrando um resultado de um incêndio florestal. E vocês devem lembrar o que eu falei numa aula anterior, que existe a tendência dos ecossistemas a se adaptarem aos distúrbios naturais. Então, uma área, por exemplo, que é muito propensa a incêndio, as espécies elas vão se adaptar a sobreviverem e até prosperar com os incêndios naturais. Mas aqui, quando a gente fala numa escala de paisagem, é importante lembrar que os distúrbios eles não afetam todas as partes de um ecossistema do mesmo jeito. Então, existem áreas que vão ser mais afetadas, áreas que vão ser menos afetadas, e isso vai formar uma diferença nas condições ambientais, que vai gerar uma heterogeneidade espacial. Também, claro, um fator hoje em dia, infelizmente, cada vez mais importante, são os distúrbios antrópicos. E aqui, com a diferença dos distúrbios naturais, que os distúrbios antrópicos tendem a ser muito mais causar alterações muito mais dramáticas e para as quais os ecossistemas não estão adaptados. Então, eles tendem a causar alterações muito mais significativas quando comparados aos distúrbios naturais. E,
Por último, ressaltar um fator bastante interessante, que é o chamado efeito legado, que são reações ou adaptações dos ambientes, dos ecossistemas, a distúrbios passados, que já não acontecem mais, mas que ainda têm um efeito, ainda deixam sua marca sobre os ecossistemas. Um exemplo aqui, isso que vocês estão vendo nessa figura, no meio, essa região mais plana, é o resto de uma estrada romana, de quase 2.000 anos atrás. E que ainda assim, mesmo já não sendo usada há milênios, ela ainda deixa sua marca na paisagem. Então, é uma coisa assim bastante interessante. Na Europa ainda existem muitas marcas de antigas estradas romanas que já não são utilizadas há séculos, mas que ainda mudam a paisagem. Então, esse efeito legado, ele ainda pode ser um grande fator de heterogeneidade ambiental. Então, tá. Nós vimos o que causa essa heterogeneidade. Então, e a partir disso, nós podemos, a partir de uma escala determinada pelo nosso objeto de estudo, nós podemos definir o que nós queremos ver como uma paisagem. Mas o que forma uma paisagem? Qual é a sua estrutura? Então, uma paisagem ela é formada primariamente por uma matriz, que vai ser a unidade da paisagem que ela vai controlar a dinâmica. Então, ela vai ser o fator controlador dessa paisagem, no qual todos os outros elementos vão estar inseridos. E além da matriz, vão haver manchas, que vão ser áreas homogêneas, não necessariamente entre si, mas uma área homogênea internamente, mas não necessariamente as várias manchas vão ser homogêneas uma com a outra, e que vai se distinguir das unidades vizinhas. Então, geralmente vai ser uma área que vai ter suas características dentro da escala de heterogeneidade que for definida, que vai ser diferente, geralmente diferente da matriz, mas também pode ser diferente de outras manchas. Então, isso varia dependendo, claro, da paisagem e do padrão de heterogeneidade que se está observando. E por último, existe uma borda, que é uma área de transição entre as duas unidades da paisagem, que geralmente vai ter uma condição diferente, tanto da parte mais interna da mancha, quanto da área de fora dela. Então aqui um exemplo bem típico do que é disso tudo que a gente está falando. Certo? Isso seria uma paisagem, uma área, pela imagem, uma área de pastagem, numa visão aérea, onde a matriz seria a área de pasto, essa área de campo, mas num verde mais claro, enquanto que essas áreas de mata seriam as várias manchas, né, que formam áreas homogêneas e diferentes da paisagem, da matriz ao redor. E é importante salientar que a área de borda ela apresenta condições bastante diferentes da área interna dessa paisagem. Então, o chamado efeito de borda é bastante importante quando você for tratar do manejo de áreas de fragmentos de mata, por exemplo, em que, como essas condições são diferentes, às vezes as espécies que se adaptam às regiões internas dessas manchas, elas não conseguem sobreviver nas bordas. Então, até mesmo quando se vai se fazer um desenho de uma mancha, de um fragmento de mata para preservação, por exemplo, para fazer um plano de manejo no RPPN, a forma
dessa borda, desse fragmento de mata, é muito importante para tentar minimizar esse efeito de borda e preservar as espécies que dependem de condições mais internas. Mas, bom, é isso. Eu recomendo aqui, estou passando para vocês esse artigo do Metzger, que fala bastante sobre esse conceito de paisagem, é muito bom. Eu recomendo muita leitura para vocês. E é isso, gente. Muito obrigado.